Sobre a verdade, um olhar. Tenha fé, não tema o barulho dos ventos, nem se apavore diante das tempestades. Deus está cuidando de você e por mais distante ou difícil que estejam os seus sonhos, creia. O que as mãos não alcançam, Ele abraça você. Paz e bem. Começamos hoje com uma frase de Jesus. A salvação vem dos judeus. Renan, historiador e filólogo francês, em seu livro Vida de Jesus, de 1863, omite a parte em que Jesus diz a salvação vem dos judeus e o faz de propósito. Não havia nenhuma razão para Jesus dizê-la. Muitos estudiosos acham que esta honraria prestada aos de Judá por um homem do norte, um galileu desprezado, foi acrescentada pelos cristãos judeus, interessados em apresentar o cristianismo como prolongamento do judaísmo. Ora, Jesus transgredia meticulosamente a lei mosaica nas suas discussões com fariseus e saduceus. Por quê? Porque haveria de humilhar a samaritana, inteligente e ciosa, com esta suposta supremacia judaica? O ponto da passagem bíblica mais explorada é o que conhecemos. Quem beber da água que lhe darei nunca mais terá sede. O Evangelho fala do Templo de Jerusalém e do Monte Garizim. E aí o recado de Jesus e mensagem principal, o ponto alto e libertador do texto. Diz Jesus: acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Nós somos o templo de Deus, nós. Fique conosco. Vanessa Tobias, mestre em administração pela ISAG, vencedora do prêmio Mulheres que Fazem a Diferença da ACIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, professora universitária e coach, atendendo mais de 3.000 clientes, colunista do Jornal de Santa Catarina. Frustre-se e seja feliz? Meu pai tem uma sabedoria. Um homem que saiu do interior de São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais, hoje com 24.000 habitantes e que certamente era menor em 1945, quando ele nasceu. Não só é alguém que viveu a história mais clássica de superação pessoal, como garantiu lições importantes para a nossa família com seus acertos e erros. Conto em uma das minhas palestras que há 3 lições que vieram do pai. Vanessa, estude sempre, escove os dentes e nunca fale mal de ninguém. Elas nortearam minha vida até aqui. Certamente, nossa família nos garante muito mais do que 3 lições. Minha mãe diz:
Pense grande e seus efeitos crescerão. Meu irmão que faleceu dizia: o micro se reproduz no macro. Segue o fluxo. E quanto mais iluminada uma pessoa é, mais escuridão ela atrai. E o Juliano quis garantir que eu sempre acreditasse em minha intuição. E minha madrinha trouxe a espiritualidade e a força da presença de Deus. Certamente as lições de nossa família, dos nossos amores e amigos seriam capazes de preencher cada uma matéria. Venho pensando em minhas próprias lições e poucas coisas me parecem tão fundamentais como aprender sobre frustrar-se e estudar o desequilíbrio para não temer o medo, mas convertê-lo em um forte aliado. Ao questionar meu noivo quais seriam as 3 lições de vida que ele deixaria para mim, ele disse: a natureza é perfeita, você em primeiro lugar, e seja feliz com pouco. Essa última me trouxe uma frase que meu pai disse na semana passada: aprenda a viver com um salário mínimo e você aprenderá sobre a humildade e a felicidade. Com essa nova lição, fiquei refletindo no quanto saber ser feliz com um bolinho de laranja no café de sábado é tão importante como desfrutar sem apego de um café colonial. Temos sido educados para converter bolinho de laranja em frustração e café colonial em padrão diário, vazios de experiência da felicidade no dia de hoje. Projetamos nossas coisas no futuro e nas pessoas o poder de nos fazer ser felizes. Daí sai caro. É tudo pesado e ninguém dá conta. Desafio o nosso pensamento a essa busca de lições para a vida. Quais são as mensagens que queremos deixar e quais deixariam para nós? Um coração puro não julga, ele não acusa e não compara, assim como não deseja. Um coração puro aceita e perdoa, agradece e ama. Ama de forma desinteressada. Um coração puro é aquele que só observa. Ele se expressa através de uma mente equânime, pois assiste às misérias e às alegrias sem se identificar. Através dele, o fluxo da vida e de amor não é interrompido. Ele está além dos dramas e dos jogos da natureza interior e sempre vibra em gratidão. Ele está sempre celebrando a vida, o sol, a lua, as estrelas, o vento, as flores, o sorriso e tudo que se expressa através do ser humano, porque compreende que tudo é sagrado. Tudo faz parte do jogo divino. Esse coração é um símbolo que representa o seu eu mais profundo, de Sri Prem Baba, sábio que nos deixa esta reflexão. Gente, vamos continuar falando em perdas, desapegos, faz parte. Não temos que ter medo da cultura da morte. Quando se fala, nós estamos entrando na cultura da morte, até concordo. Vamos falar com mais naturalidade da morte. No entanto, paradoxalmente, estamos vivendo a maior longevidade que temos notícia. Estamos atingindo 90 anos, às vezes até 100, eu que trabalho em casas de longa permanência para idosos, 90 anos, 98, mesmo na minha família, isso não é raridade mais.
Parece que quanto mais a gente aceita a morte, mais a gente se livra dela. Então vamos falar também de desapego. Claro, houve essa tragédia desse museu que não foi o primeiro e olha, nem será o último. Eu sempre penso, cuidado, cuide do Museu Ipiranga em São Paulo, porque não está muito longe, não é muito diferente a sorte dele. Mas vamos falar também no quanto a gente se acostumar às perdas é importante, porque se a gente vive com medo de perda, a gente não aproveita do que tem. E quem muito tem, muito perderá, claro. A minha avó, quando tinha 99 anos, ela morreu com 3 meses para 100, lúcida, morreu de pneumonia, não foi nada de sistema nervoso central. Eu falava, vó Amélia, eu gostaria de viver muitos anos. O que acontece quando a gente vive muitos anos? Ela falou assim, olha, tem muita coisa boa viver muitos anos. Eu me sinto uma vencedora. Venci a briga da maior parte das bactérias, dos vírus, não foi a doença, não foram os acidentes. Eu fui uma mulher que me considero sábia, porque eu manobrei bem as condições de morte e estou viva até hoje. Só que uma coisa só é ruim na longevidade. Eu falei, o quê, vó? Quem vive muito, enterra muito. Então, quem quer viver muito tem que estar preparado para as perdas, né? Porque quem vive muito, enterra muito. Então, na verdade, o viver é aprender a perder aquilo que não nos faltará, né? Ah, mas a perda de uma mãe. Gente, uma boa mãe, que nem eu tive, que a perdi numa longevidade aos 88 anos, quando ela se foi, eu vou dizer uma coisa para vocês, ela deu tudo que tinha dela. Ela foi assim uma pessoa dadivosa mesmo. Então o que acontece? Ela não deixou nada a desejar. Ela ensinou a gente a viver, ensinou a gente a envelhecer, ensinou a gente a ser mãe. Foi uma educadora. Se você passa para a geração futura tudo que você sabe, você pode morrer. Que coisa linda, missão cumprida. Teve uma meta, cumpriu essa meta. Não temos que chorar com uma morte dessa. Ela ficou viva em nós, nos ensinamentos que ela nos passou. Então, esta é a verdadeira função de quem vive, é não reter nada. Quem não retém nada, o que acontece? Vive eternamente. Nas emoções, vive eternamente na memória das pessoas, vive eternamente nos costumes. Toda vez que eu vou assumir algum lugar, eu realmente penso na minha espiritualidade e agradeço a Deus as pessoas que deixaram ou que fizeram aquele lugar para um dia eu assumir. Quando eu entrei aqui em Santa Catarina, em Blumenau, para trabalhar no Hospital Santo Antônio, eu falei, gente, que bom, pessoas fizeram esse espaço, estar vivo até a minha chegada. E o que eu tenho que deixar é esse espaço mais melhorado ainda para aqueles que vêm depois de mim. E eu já tenho esta idade para sentir aquilo que eu já deixei. Já posso, com todo carinho, dizer a Blumenau que fui a primeira neuropediatra de Blumenau, né, com formação. Hoje nós temos excelentes neuropediatras em Blumenau, já temos toda uma cabeça de que o cérebro da criança é diferente do cérebro do adulto, é um cérebro em formação, em que todo cuidado é pouco, ainda sem neocórtex, ainda formando as células, ainda aprendendo, ainda criando sinapses, que antigamente não se valorizava a criança era aquilo que ainda ia ser. Hoje a gente tem que valorizar a criança, tem que valorizar o adolescente, tem que valorizar o adulto e tem que valorizar o ancião, o idoso, o adulto maior, como queremos dizer, que hoje ninguém perde mais quando não quer perder, quando tem saúde mental, não perde mais função nenhuma. Com a idade, pelo contrário, a gente vê pessoas idosas maravilhosas nos ensinando. Fernanda Montenegro e todos os outros, mesmo na área da política, tivemos políticos que puderam honrar a sua caminhada e que envelheceram dentro da sua missão de representar uma massa, né?
nós temos pessoas importantíssimas na área da cultura, da arte, na área da teologia, um Papa Francisco que, inegavelmente, com todas as questões que tem, que ninguém agrada a gregos e troianos, é uma pessoa que fez a diferença, e os outros pastores das outras igrejas. Quer dizer, nós temos aí todo um cérebro humano, um arquivo, um HD interno maravilhoso, que a gente tem que saber preservar. Esta é a nossa riqueza. E preservar também aquilo que a gente pode mostrar em vitrine. O museu é uma vitrine e que os nossos antepassados mostraram para que vieram, por que vieram, o que atrapalhou a caminhada deles, o que acrescentou. É muito bonita a história. A Bíblia e o Corão, que são os livros que são de base teológica mais conhecidos, também são um museu histórico em letras. Desde Gênesis, assim foi feito, né? Com toda a metáfora que existe, né? Desde do caminho do povo hebreu até o Apocalipse. Quer dizer, para saber que nós vamos adiante. Quem teve um princípio, um meio, vai ter um fim glorioso, né? Porque nada se faz para se acabar no nada. Isso é que é bonito, o resgate da história. Perdemos sim. Perdemos muita coisa material, mas ganhamos talvez agora a consciência da importância de saber garimpar o que temos que apegar e o que não temos que apegar. Porque existem coisas que a gente tem que se apegar, como tatuagem viva. Aquilo que a gente não tira, a cicatriz, a ruga que mostra que nós tivemos expressão, tivemos emoção, envelhecemos, falando, rindo, sorrindo, dando o ó de nossa parte, né? Então, veja bem, queridos, vamos aprender a desapegar e a ter o verdadeiro valor às coisas que fizeram parte da nossa existência, da nossa vida e que continuamos aprendendo com isto, aprendendo até a postura corporal, né? Voltamos, como o pessoal gosta de dizer, a cabeça de texto, estamos voltando a nos inclinar, como inclinávamos quando não éramos erectos. Tudo é história, tudo é conhecimento, tudo nos valoriza e tudo nos faz crescer. É esta a grande intenção de se aproveitar de tudo, dizendo aquele ditado popular que Deus escreve certo por linhas tortas. Não vamos só chorar, vamos também acrescentar à nossa vida as perdas e os ganhos. Quatro leis espirituais ensinadas lá na Índia. A primeira diz: a pessoa que vem é a pessoa certa. Ninguém entra em nossas vidas por acaso. Todas as pessoas ao nosso redor, interagindo com a gente, têm algo para nos fazer aprender e avançar em cada situação. A segunda lei diz: aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Nada do que acontece em nossas vidas poderia ter sido de outra forma. Mesmo o menor detalhe, o que aconteceu foi tudo o que poderia ter acontecido. E foi para aprendermos a lição e seguirmos em frente. A terceira diz: toda vez que você iniciar é o momento certo. Tudo começa na hora certa, nem antes nem depois. Quando estamos prontos para iniciar algo novo em nossas vidas, é que as coisas acontecem. E a quarta e última afirma: quando algo termina, ele termina. Estamos nessa vida para viver inúmeras experiências. E se continuarmos sempre voltando às mesmas páginas, deixaremos de ler outros livros maravilhosos. Surpresas sem fim estarão lhe esperando. Basta você abrir o livro e começar a ler esse novo capítulo da sua vida.
Dia do Idoso, Marli Beisegel. Querido ancião, parabéns, chegaste aos 60, que beleza, estás beirando os 70, que privilégio. Teus cabelos brancos, tua pele flácida e essas mãos que afagam tanta sabedoria. Exemplo da maior lição que se pode aprender: viver. Por favor, faze de mim teu pupilo. Não importa se podes fazê-lo de dentro de um asilo. Peço-te, vovó, vovô, sejas meu amigo. Ensina-me o que aprendeste para que eu possa ter a tua beleza. Que fato mais lindo do que chegar aos 80? Senhor, que em sua plenitude conceda a seus filhos a dádiva de chegar aos 80. Imagina quanto se pode ensinar chegando aos 90? Peço-te com toda a humildade, ensina-me a ser gente, a chegar aos 90 sem ter que me envergonhar do que fui, do que sou, pois só a beleza da alma pode nos fazer felizes. Amo-te, meu ancião, sei que dentro de ti só cultivas o bem e te peço, deixa-me aprender contigo. De Vitório César Moura de Arruda, ouvimos. Nos últimos anos aconteceram várias coisas que motivaram a introdução do tema espiritualidade nas organizações. Tudo está em constante transformação e evolução. Tecnologia, moda, modelos de gestão. Em que confiar? Onde depositar minha confiança e esperança? As principais características de uma pessoa espiritualidade são estas: valores éticos, intuição, criatividade, religião, fé, visão holística, respeito com o meio ambiente, responsabilidade social, compaixão, justiça. A espiritualidade hoje se insere como uma dimensão estratégica na medida em que dá mais significado à missão da empresa e ao trabalho das pessoas, qualidades comuns dos líderes empresariais espiritualmente inteligentes. Praticam e estimulam o autoconhecimento, são guiados por valores e ideais, convivem com a diversidade, possuem visão holística, são interessados, colocam as coisas num contexto mais amplo, sabem ouvir, são espontâneos, têm compaixão. Olá! Continuaremos abordando hoje o tema de famílias ectogenéticas já tratado na semana anterior. Falando sobre as barrigas de aluguel, expressão popular para designar a gravidez em útero de substituição, só podem ser feitas entre os parentes até o 4º grau, ou seja, mãe, irmãs, tias e primas, que de acordo com a Resolução 2168 do Conselho Federal de Medicina, esse contrato é sempre tácito e nunca escrito, pois se pressupõe nessas relações familiares uma confiança que dispensa formalidades, mas não deixa de ser um contrato. Contratos de geração de filhos vão além dessas formações de famílias ectogenéticas já consideradas comuns e cujo preconceito inicial já foi praticamente superado. O problema está nas novas configurações familiares, em que o contrato para a geração de filhos ultrapassa as concepções morais tradicionais quando vêm então acompanhadas de um conteúdo moral e religioso. É o caso do útero de substituição entre pessoas que não são parentes. Assim, brasileiros têm sido obrigados a irem a outros países, como Índia, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e o Nepal,
o estado de Tabasco, no México, para poderem então ter os seus filhos biológicos. Porém, isso só tem sido possível para as pessoas com poder aquisitivo alto. Os de médio e baixo têm feito na clandestinidade ou ainda ficam sem os filhos biológicos. Outra forma de família que também foge dos padrões tradicionais e que ganhou visibilidade em razão da internet e com isso tem crescido muito é a chamada coparentalidade. Essa nova expressão designa a família parental cujos pais se encontram apenas para ter os filhos, de forma planejada e responsável para criá-los em sistema de cooperação mútua, sem relacionamento conjugal ou sexual entre os pais. É conveniente que esses contratos de geração de filhos sejam escritos, deixando regras bem claras, como o nome a ser dado à criança que gerarão, a convivência como se dará, o sustento, dentre outras questões não menos importantes. É claro que essas cláusulas contratuais poderão ser relativizadas ou mesmo modificadas em razão de uma realidade fora do planejado ou acidente de percurso. Importante ainda destacar que não descaracterizada a coparentalidade se os parceiros fizerem inseminação caseira ou mesmo tiverem relação sexual com o único fim da procriação. Essas parcerias de paternidade ou maternidade se apresentam também como uma alternativa à geração de filhos de pai de doador anônimo e as chamadas produções independentes. A revolução da biotecnologia, iniciada há 40 anos, tem proporcionado também um outro tipo de contrato de geração de filhos que deságua na multiparentalidade, um assunto que já abordamos aqui em programa anterior. A parentalidade estabelecida entre 3 ou mais pessoas, advinda da socioafetividade, em que o padrasto ou a madrasta registra o filho de outro acrescentando o seu nome à certidão de nascimento, seja porque já falecido ou não, já foi totalmente absorvido pelo ordenamento jurídico brasileiro, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal e até mesmo pelo Conselho Nacional de Justiça, no provimento 63 de 2017. Também na adoção multiparental não há mais resistências. O que ainda causa indignação, no entanto, é a multiparentalidade na família ectogenética, como, por exemplo, 2 mulheres casadas entre si ou que vivem juntas, em vez de buscar um doador anônimo de material genético, encontram um amigo que faz a tal doação sob condição de também ser o pai da criança. Como bem destaca o jurista Rodrigo da Cunha Pereira, essas novas estruturas conjugais e parentais nos remetem a uma ideia de desordem da família e de que essas novas representações sociais de família produzirão filhos infelizes, desajustados, problemáticos e casais promíscuos. Na verdade, o que está em desordem, em crise, é a família nuclear burguesa, patriarcal, que sobreviveu às custas da opressão e submissão da mulher, que não era considerada sujeito de desejos nem de direitos, diz ele. Ora, há que se perceber que essa família idealizada do passado não é mais a única que tem lugar em nossa sociedade. No entanto, o mais importante é que a família sempre foi e continuará sendo o núcleo básico da sociedade, que dá sustentação ao indivíduo. Seja lá como for, tradicional ou fora dos padrões, todas as famílias, assim chamadas por Lacan, têm como função primordial ser o locus de formação do sujeito e continua sendo o lugar seguro e de amparo que toda e qualquer pessoa almeja e não quer perder. De Osho, sábio indiano, tudo o que você sente, você se torna. É de sua responsabilidade. Cada pessoa vem a este mundo com um destino específico. Ele ou ela tem algo a cumprir,
alguma mensagem que tem de ser entregue, um trabalho que tem de ser concluído. Você não está aqui por acidente, você está aqui de forma significativa. Há um propósito por trás de você. O conjunto tem a intenção de fazer algo através de você. Encontre êxtase dentro de si mesmo. O que você está procurando é você. O amor não é um relacionamento, o amor é um estado de ser. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topala Norte em Blumenau. Telefone 3323-2888. Toda espiritualidade merece respeito. Ninguém sabe mais que o outro. Todos na Terra têm sua proteção e sabem apenas o que é preciso saber para o benefício de quem precisa de ajuda, pois os que precisam trazem consigo várias bagagens diferentes, mas querer saber um pouco de cada coisa se chama responsabilidade. E não ser melhor que ninguém. Subestimar alguém é acreditar que ela anda só. Não é preciso ninguém ficar a seu favor. Não é preciso achar que você é certo ou errado, pois o principal é estar de bem consigo mesmo, pois ninguém conhece o principal que é seu íntimo. Ninguém o conhece. A busca de seguidores é busca de quantidade. A qualidade é testada todos os dias com qualquer um que seja. Isto é de Macbeth. Paredes ou redes? Há pouco tempo eu tive o contato com um livro que usava esse título, o livro de uma pedagoga, Ângela Sibili, que ela questionava as paredes de uma escola, as paredes de um lar, as paredes das igrejas, dos templos, elas comunicam, ensinam mais do que as redes sociais? Como é que fica esse casamento? Paredes ou redes? Para assumir as redes sociais, se a gente chegar à conclusão que elas nos trazem mais informação, teremos que acabar com as escolas, acabar com a família, é a rede social que nos traz informação? Ou pode haver um casamento entre as duas? Vamos um pouquinho pensar sobre isso? Claro que mesmo nos meus idos anos, eu sou uma pessoa que adere muito facilmente às inovações. Eu acredito que estou a caminho e no caminho a gente vai encontrando novidades e vai assumindo as novidades. Então eu não tenho nenhum anticorpo contra a inteligência artificial. Acho até que o celular, que o WhatsApp, o Face, o YouTube
Todas essas formas de rede social, elas são muito democráticas, elas são laicas, elas cabem no espaço de todo mundo, elas são pequenas, são bens portáveis. Isto é muito bom. Em qualquer lugar você aciona qualquer pessoa. Isto é ótimo. Os judeus ficaram poderosos porque no caminhar, como eles não adotaram terra alguma, eles não têm terra, eles deixaram os bens que precisam ser tratados, como as hortas, como as plantações e o gado, e assumiram o bem portável, o dinheiro, a joia, aquilo que eles podem botar na bagagem e levar. Acabaram apostando naquilo que os enriqueceu. Aonde eles chegam, eles têm mais do que os outros, porque eles têm bens portáveis. Então, o celular, como é um bem portável, que você leva para qualquer lugar, até para o banheiro, se tornou uma coisa assim realmente maravilhosa, rica em conhecimentos. Se os conhecimentos são bons, acrescentam ou não para esta ou aquela vertente, isto nós teremos que discutir em outra situação. Agora, que ele traz informações das mais variadas, que ele encurta espaço, que ele une pessoas, que ele transforma, ele faz até a política acontecer, ele leva um nome, como ele arrebenta com ele, isto é inegável. Mas como é que a gente fica com as paredes? Será que ele veio destruir todo o poder das escolas? Será que as paredes, entre paredes, aprende-se menos do que nas redes? Será que as redes ficaram mais seguras do que as paredes? Ora, claro que não. Na verdade, a sabedoria não cresce com a morte do outro. É um casamento. Claro que por mais portável que seja, por mais inteligente que seja, um celular, uma rede social, nada substitui o presencial, o toque, o olhar, o calor, a presença. A presença é riquíssima. Obviamente, você está do lado de um professor, você dialoga, você vê a expressão do olhar dele. E isso a inteligência artificial jamais trará. Não trará o emocional. É uma inteligência racional. Claro que pode passar tintas de emoção, mas nunca a emoção vivida no calor do presencial. A figura humana jamais vai ser substituída. Bom professor, como diz a Ângela Sibili, é aquele que dentro das paredes de uma escola, ele não despreza aos outros recursos. Claro que a videoconferência sempre vai ser ótima, pega um monte de gente, mas que o presencial fixa, o calor passa, o sangue corre, a bilocação, que era um fenômeno parapsicológico que alguns santos da igreja, algumas pessoas canonizadas conseguiram, eu até invejo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Claro que isso vai ser insubstituível. Eu estou falando aqui da televisão. Ótimo, vocês estão me vendo, mas vocês não estão me cheirando. Eu não posso dialogar com vocês. Vocês não podem falar, para um pouquinho, porque eu vou responder. Isto vai ficar num outro tempo. Assim no WhatsApp, eu passo a mensagem numa hora que eu estou inflamada e a pessoa que deveria estar inflamada naquela hora, na hora que ela puder acionar o WhatsApp, que estava em trânsito, estava impossibilitada por qualquer motivo, às vezes o sangue já não está fervendo tanto mais, às vezes a emoção já não está mais tão grande como no momento. Então, gente, para que a gente sinta os benefícios de toda essa inteligência artificial que veio e não volta mais, claro que a gente não é matando um santo, vestindo um santo, desvestindo o outro. É havendo este casamento entre o presencial, entre aquilo que está na minha frente, é aquela expressão, aquele calor, aquele toque, aquele amor que nenhuma máquina vai substituir. Então eu queria falar com as mães e com os professores e com qualquer um desses que não tenham medo das redes sociais, que se você conseguir ser aquela presença maravilhosa, jamais será substituído, jamais será morto pela inteligência artificial. Seu filho não vai trocar um celular por um abraço de pai e mãe,
Jamais. O celular é mais um ganho, como o dinheiro é um ganho, mas o valor não está no dinheiro que compra, é naquilo que você comprou. Né? Se eu compro uma roupa, pelo dinheiro que eu dei, o dinheiro é papel. O dinheiro está lá no Tesouro Nacional, representado por aquela espécie que eu estou nas mãos, que tirei da minha carteira. Mas o bem que eu levei para casa, que eu adquiri, este é que tem valor. Então, jamais, não tenham medo. Aprendam a usar, aprendam a fazer este casamento maravilhoso entre as redes sociais, a inteligência artificial, entre o celular e tudo o que ainda há de vir. Sem medo do chip. Chip não é nenhuma marca diabólica. Ninguém fica marcado para o infinito e para a eternidade porque colocou um chip, se é que ele venha a existir. Nos animais eles já são chipados, está chegando a gente. Então não tenham medo, porque na verdade o ser humano, a espiritualidade que transcende a matéria, é como Jesus falou que a espiritualidade, o espírito é bom, a carne é que é fraca, essa nunca vai ser substituída por nada. Vamos parar com esta paranoia, com esta coisa terrível, que às vezes parece que querem tirar este bem da nossa mão porque ele tem alguma força social. Sim, é rede social, mas não tenham medo, porque nada substitui um colo de mãe, nada substitui um abraço, um beijo de um namorado, nada substitui o olhar e a presença de um professor, de um médico, de um padre, de um pastor. Nada substitui a bênção, nada substitui o ser humano, que realmente é imagem e semelhança de Deus. Por favor, usem tudo sem medo. Sem medo de errar. Agora, aprendam a usar. Aí é que está. A pedagogia é um bem maior. Você nasce sem saber de nada. Todo mundo nasce sem educação, todo mundo nasce sem conhecimento, nasce sem informação. Aprenda a usar e use bem. Claro, se você não souber usar um revólver, você pode até matar aquilo que você não quer. Mas se você souber usar, se você não souber dirigir, você pode até matar dirigindo. Mas se você souber usar, aprendam a usar as redes sociais, a dar o tempo devido a elas, que elas não vão fazer mal a ninguém. Agora, nunca desprezem o presencial. O ser humano ainda é o bem maior, porque nós sim somos a imagem e semelhança de Deus. É o nosso dedo que apaga, desliga e faz os aplicativos existirem ou não no nosso aparelho. – 21 de setembro, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência é uma importante oportunidade para refletirmos sobre a importância da inclusão social. Essa data ela foi oficializada em 2005 pela Lei 11.133. Entretanto, já era comemorada desde os idos de 82. O 21 de setembro foi escolhido porque está próximo do início da primavera, estação conhecida pelo aparecimento das flores e da fertilidade. Esse fenômeno representaria o nascimento e renovação da luta das pessoas com deficiência. Olá, amigos! Sou Humberto Júnior, professor de ensino religioso, celebrante, estudante de história e apresentador. Lembrando que este nosso quadro serve para passar informações, tirar dúvidas, trocar ideias, que sempre são motivos para boas conversas e sempre bom também para eliminarmos preconceitos e dúvidas. Pergunta de hoje: existe uma definição para Deus? Deus é um conceito de ser supremo presente em diversas religiões, tanto monoteístas quanto politeístas, sendo geralmente definido como o Espírito infinito e eterno, criador e preservador do universo. Embora Deus geralmente seja pensado como um espírito intangível e, portanto, não tem forma física ou mesmo visual, muitas religiões usam imagens para representar Deus. Deus em ícones para a arte ou para a adoração, mas enfim, o conceito e a ideia de Deus muda e se transforma, conforme o tipo de religião, evolução do povo e pelos teólogos. Ela geralmente inclui os atributos da onisciência, todo conhecimento, a onipotência, poder ilimitado, a onipresença, presente em todos os lugares, a simplicidade divina e a existência eterna e necessária para o homem. Mas enfim,
Pelo menos uma vez na vida você não adoraria que alguém simplesmente lhe mostrasse a prova da existência ou não de Deus? Segundo os estudiosos, esta é ainda como Deus, um grande mistério. Aprendi com Deus que ventos fortes nos fazem atravessar desertos como sementes e voltamos como flores. Aprendi com Deus que até o céu tem seu tempo de azul e de cinza, de nuvens e de sol, de luz e de escuridão, mas que tudo acontece no seu tempo. Aprendi com Deus que acordamos todas as manhãs porque é Ele quem nos desperta para novas batalhas, novas vitórias, novas vivências. Aprendi com Deus que nada é por acaso, que para tudo e todos existe uma resposta e que, com paciência, tudo se encaixa no seu devido lugar. Aprendi com Deus que não existe sorte, existe bênçãos, que somos frutos de um amor sem igual e sem limites e que a fé nos faz abençoados todos os dias pelo zelo e misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe. Momento da Palavra. Um pouquinho hoje sobre oração. Preces do passado e do presente podem moldar nosso mundo do futuro. Vou contar-lhes uma breve e clássica história judaica. Um rabino instruído e um motorista de táxi partem deste mundo e chegam juntos aos portões do céu ao mesmo tempo. O anjo no portão faz sinal ao motorista para entrar. Depois volta-se ao rabino e balança tristemente a cabeça. O que é isso? Pergunta o rabino. Sou um rabino erudito e ele é apenas um motorista de táxi que, para dizer o mínimo, dirige feito um doido. Exatamente, diz o anjo. Quando você falava lá embaixo nas suas pregações, as pessoas dormiam. Mas quando entravam no táxi dele, acredite, elas rezavam. Esta é uma maneira de lembrar-nos que a prece nem sempre é previsível. Nunca sabemos com antecedência quando teremos necessidade de nos voltar para Deus. Ao Deus do nosso entendimento e concepção, sim, para cada um de nós Ele é único, Ele não se repete. Por que a disciplina da prece diária? Por quê? A oração muda o mundo porque muda nós. Abre nossos olhos à pura maravilha da existência. A prece não é magia. Não inclina o mundo à nossa vontade. Quando muito, faz o contrário. Ajuda-nos a perceber as coisas que sem ela tomaríamos como garantidas. E ao ver as coisas de maneira diferente, começamos a agir diferentemente. O mundo que construímos amanhã nasce das preces que recitamos hoje. Ouvimos assim do Evangelho: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Se alguém alega que ele não necessita de pedir nada a Deus, porque Deus já sabe perfeitamente de que o homem tem necessidade, mostra que não compreendeu
a razão desse pedir. Não pedimos para lembrar a Deus o que, porventura, Ele tenha esquecido, mas sim para criar dentro de nós mesmos um ambiente tal que o Espírito de Deus encontre a necessária afinidade por onde possa atuar sobre nós. O objeto do pedir não é Deus, mas o próprio homem. A graça de Deus está sempre presente ao homem, mas nem sempre o homem está em condições de receber essa graça. O pedir, procurar, bater, faz com que também o homem se torne presente a Deus, que sempre está presente ao homem. Na verdade, verdade mesmo, o objetivo da prece não é agradar a Deus, que não anseia por nossas preces ou louvores, é sim purificar-nos. O processo de autopurificação consiste na percepção consciente de sua presença em nós. Nenhuma outra supera a força proporcionada por tal percepção. A presença de Deus deve ser sentida a cada passo da vida. Se pensarmos que ao sair do lugar do culto podemos viver e comportar-nos de qualquer modo, nossa participação nas orações terá sido inútil. Destinar uma parte de nosso tempo à oração é uma necessidade vital. E mais, concluindo, alimente sua fé e todos os seus medos vão morrer de fome. Alimente sua fé e todos os seus medos vão morrer de fome. Momento da Palavra. Mahatma Gandhi, líder político e religioso da Índia moderna, apaixonado pelo Sermão da Montanha e por Jesus Cristo, mesmo não sendo cristão, expressou-se assim sobre as Escrituras. Quando você sente que recebeu paz de sua interpretação particular da Bíblia, você partilha com os outros, mas não precisa dar expressão vocal a isso. Toda a sua vida é mais eloquente do que seus lábios. A linguagem é sempre um obstáculo à expressão plena do pensamento. A linguagem é uma limitação da verdade que só pode ser representada pela vida. Portanto, todas as pessoas dizem a sua vida e a sua fala. Se você for suficientemente humilde, sensato, você dirá que não pode representar adequadamente sua religião pela palavra escrita ou falada. Terá que ser por atos, ação, exemplos. Agradecemos o prestígio de estar consigo e até a próxima terça-feira. Paz e bem. Nascer é uma probabilidade, viver é um risco, envelhecer é um privilégio, pois o único sonho impossível de realizar é aquele que nunca é sonhado. Nunca haverá borracha para apagar o passado, mas sempre haverá um lápis para escrever o futuro.
Sobre a verdade, um olhar.